Vamos falar um pouco de poderes administrativos, né? A gente tem essa aula de poderes junto com polícia. Lógico, o poder de polícia é que dá mais ênfase, por isso que a gente coloca o título Poderes e Polícia Administrativo. E vamos lá para o que interessa. Meu nome é Leonardo, mas pode me chamar de Leleco, professor Leleco. E essa é mais uma aula minha de revisão, tá? É para revisão. Beleza? Então é rápido, jogo rápido. Vamos ver se a gente consegue fazer em 30 minutos esse jogo rápido, tá? E focando principalmente naquilo que é exigido em prova. Então não é uma base que eu vou trazer aqui para vocês, tá? É claro que isso na graduação, na aula, né? A gente consegue tomar mais tempo, né? E fazer uma base melhor. Mas não é o objetivo aqui. O objetivo é revisar, beleza? Vamos lá? Vamos comigo? Vou soltar a vinheta. Não, mentira, não tem vinheta não. Vamos lá. Então, poderes administrativos, como se sabe, é um instrumento para se alcançar o interesse público. É a tal situação de que a administração pública está fazendo uma atividade administrativa, claro, sempre visando o interesse público, essa é a finalidade que se deve alcançar, esse é o princípio da finalidade. E aí ele precisa de algum poder para fazer essa atividade, para fazer o ato administrativo. Por exemplo, o agente de trânsito vai punir alguém que avançou o sinal, ou seja, está desobedecendo uma norma administrativa de trânsito, né? O Código de Trânsito Brasileiro fixa, estabelece quais são as normas de trânsito brasileiro e aí, se alguém infringir, incorre em uma das condutas lá tipificadas e vai sofrer uma punição. É um ato administrativo punitivo. Para se ter esse ato administrativo punitivo, precisa que alguém tenha o poder. Nesse caso aí, o poder de polícia, né? O agente de trânsito, então, tem esse poder de polícia. Agora, qualquer agente público tem esse poder? Não, não é qualquer agente de trânsito. Não, desculpa, não é qualquer agente público. O agente de trânsito tem, né? Mas isso gera um pouquinho de prolongamento, não dá para fazer nesse vídeo de revisão, tá bom? Mas toma cuidado, competência é um requisito do ato administrativo e a gente estuda isso em atos administrativos, beleza? Deixa só, né? Voltando aqui. Então, é um conjunto de prerrogativas de direito público conferidas aos agentes para que o Estado alcance seus fins, né? É um instrumento, né? Respeita-se, claro, o regime jurídico administrativo, beleza? Então, vamos lá. Agora, algumas características essenciais, passando bem rápido nisso, tá? Primeiro, não é uma faculdade. Apesar da nomenclatura poder, não é uma faculdade, é poder-dever. Né? É um dever, uma obrigatoriedade da administração, não é uma mera faculdade. Tá aí, ó, né? E, claro, o agente de trânsito não vai dizer assim, e hoje eu não quero aplicar multa. Opa, é minha esposa, então eu não vou aplicar multa. Vai aplicar multa na esposa se ela incorrer em alguma infração administrativa. Aplica a multa nela. Ela vai ficar com raiva? Vai. É capaz de a gente levar a porrada da esposa? É capaz, mas tem que aplicar, não dá para renunciar, beleza? E, inclusive, se ele não fizer, ele será responsabilizado, pode incorrer numa responsabilização civil, uma responsabilização penal, uma responsabilização administrativa, pode incorrer também em improbidade administrativa, mas isso é outro assunto, né? Então, a gente precisa. Deixa eu aqui ficar melhor. Então, a gente precisa focar no que importa. O que importa é aqui, abuso de poder. Existem, assim, basicamente 3 formas de abuso de poder. 2 são na forma comissiva, agindo. A administração pública agiu, teve uma atuação dela. Né? E também na forma omissiva, desculpa. Né? Claro, diante de uma omissão, a administração pública deveria agir segundo o princípio da legalidade. O agente público sempre tem que fazer aquilo que está previsto em lei, e se ele não fizer, pronto, incorre numa omissão e num abuso de poder por omissão. Tá? Então, o conceito ocorre quando a administração pública desrespeita os limites legais da competência ou se desvia da finalidade pública primária, né? Competência e finalidade são 2 requisitos do ato administrativo, né?
Quando estivermos diante de um vício de competência ou de um vício de finalidade ou de uma omissão da administração pública, a gente está diante de abuso de poder. Tá? E se o vício for, por exemplo, nos motivos? Os motivos eram ilegais, né? O motivo é um outro requisito do ato administrativo. São 5 requisitos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá bom? Se tiver rápida a aula, é porque eu quero ter uma revisão rápida e tentar fazer no menor tempo possível. Qualquer coisa, diminua a velocidade aí no seu YouTube, beleza? Então, a questão a administração pública agiu violando com algum vício, competência e finalidade, a gente está falando de abuso de poder. Ou, por omissão, a gente está falando de abuso de poder. Se tiver vício no motivo, não é abuso de poder, não, a doutrina não deu nome para isso, o nome é vício de motivo, vício de motivação, vício na forma. Ela não deu uma nomenclatura igual deu para quando é competência e finalidade. Só um detalhe, as formas de manifestação comissiva é quando há uma atuação, excesso, né? Quando houve o excesso, a gente está violando a competência. Quando se está violando a competência, quando tem um vício na competência, a gente não vai ter somente o excesso. Quando há algum problema na competência do ato administrativo, a gente não vai ter só o excesso. Tem outras formas, por exemplo, usurpação de competência. Quando alguém, entre aspas, né, rouba a competência de uma pessoa, se utiliza da competência que não tem. Mas isso eu precisaria falar em atos administrativos. Então, vamos voltar aqui para poderes, né? Então, vamos lá. Excesso, vício vai ser na competência. Excesso, competência. Excesso, competência. Excesso, competência. Quando vou ter que mudar minha imagem de novo aqui. Não vai ficar tonto, hein? Quando a gente fala em vício de competência, a gente está falando de abuso de poder, uma forma comissiva, houve uma ação, abuso de poder na modalidade excesso, competência, beleza? O agente, ele exorbita, né, da sua função, então comete o excesso. Aí a dica de memorização, beleza? E o desvio de finalidade, o vício já é no elemento finalidade. O agente possui competência, mas busca fim diverso do interesse público. Por exemplo, a remoção de servidor público. O estatutário, ele tem esse instituto aí, o estatuto tem esse instituto aí da remoção, para atender interesse público, né? Por exemplo, a remoção, quando a administração pública precisa fazer uma distribuição de pessoal. Sempre vai vir aqui eu preciso demorar um pouquinho mais, porque aqui é o foco, aqui é onde cai muito em prova, né? Principalmente essa terminologia de remoção. Vai estar lá no estatuto dizendo, olha, é para distribuir pessoal, para fazer distribuição de pessoal, né? Mas diante de um caso concreto que as bancas vão fazer assim, Maria estava lotada na cidade A e o seu chefe fez a remoção dela para a cidade B, sob a justificativa, sob o argumento, sob o motivo, a motivação, estava escrito lá, que era para fazer a melhor distribuição de pessoal, buscar eficiência do determinado serviço público que é prestado pela Maria, né? Só que chegando lá, ela se deparou com muitos servidores além dela para prestar serviço, o contrário da cidade A, onde ela estava, né? E aí ela pode argumentar que está diante de um vício de finalidade? Pode, porque de repente, qual foi o motivo? Aí vem a história que é colocada, né? A Maria, na verdade, vai dizer lá a história, ela foi removida porque o seu chefe não gostava dela, né? Tomou nojo da cara dela e disse, eu vou remover essa mulher para a cidade B, né? Mas chegando lá na cidade B tinha um monte e ela descobre toda essa história, toda essa maracutaia, né? E percebe, putz, né? Eu quero voltar para a minha cidade, né? Cidade A. E aí estamos diante de um desvio de finalidade, vício de finalidade, beleza? Então é isso. Remoção também, quando eu coloco a remoção punitiva, também é costume, né, cair em prova dizendo que Maria faltou muito, é a tal da inassiduidade habitual. A previsão no Estatuto Federal, do Estatuto do Servidor Público Federal, é de que se ela faltou muito, só tem uma pena, a demissão.
Se ela, de repente, ao invés de ser punida com a pena de demissão, coitada da Maria, eu vou removê-la só, né? Tirar ela da cidade A para a cidade B. Estamos diante de um desvio de finalidade, porque a remoção não é para isso. Até porque o poder vinculado, o ato administrativo aí é vinculado, o de punir a demissão, a pena de demissão. Se faltou, esse é, é, é a única possibilidade para o seu superior, que é aplicar a pena de demissão. Beleza? Vou mudar novamente, mas é por... Aqui fica melhor. E o que acontece? Poder normativo e poder regulamentar. Regulamentar é para fazer normas e é exclusivo do chefe do executivo, governador, prefeito e presidente. Vai fazer uma norma, ele precisa fazer uma norma, ele se utiliza do poder regulamentar. Que norma é essa? É uma norma secundária, é um ato administrativo secundário, abaixo da lei, tá? Claro, ele deve observar a lei e a lei, consequentemente, presumidamente, está observando a Constituição. Então, é mais ou menos o que acontece com esse ato administrativo. Ele está querendo dar fiel execução à lei ou complementar a lei. Tá? E aí ele se utiliza, por exemplo, desse regulamento chamado, a forma dele é chamada de decreto, beleza? E o poder normativo já é um poder que não é exclusivo do chefe do executivo, é de toda a administração pública. Por exemplo, resoluções de agências reguladoras, ANEEL, Anatel, eles podem fazer uma resolução para complementar ou dar fiel execução a alguma lei. Tá bom? Esse é o poder normativo que ela tem, essas agências reguladoras, isso é um exemplo. Né? Agora, poder regulamentar sempre chefe do executivo, tá? Dar fiel execução à lei, beleza? E aí o decreto é o veículo formal, como está dizendo aí, utilizado pelo chefe para dar publicidade aos regulamentos. Né? O decreto, quando ele vem com a forma do ato regulamento, beleza? Voltando aqui rapidinho, anota aí esse artigo, o artigo 49 da Constituição, deixa eu relembrar aqui, artigo 49, inciso 5. Obrigado. Artigo 9, a minha assistente aqui passou aqui, né? 49, inciso 5. O Congresso Nacional tem competência para sustar, ou seja, suspender, ou seja, para aí, você foi além do seu poder, chefe do executivo, de dar fiel execução complementar, tá? Então você inovou drasticamente na ordem jurídica e aí eu preciso sustar esse seu ato normativo. Quando ele faz um decreto e esse decreto vai totalmente do lado oposto ao que queria a norma, a lei, né? Que ele quis regular, que ele quis regulamentar, né? Beleza? Então nota esse artigo. Congresso Nacional é competente para isso, fazer esse controle, tá bom? Congresso Nacional, não é Senado, não é Câmara dos Deputados, é Congresso Nacional. Outros dois dispositivos, na verdade o artigo 84, dois incisos, que a gente precisa pontuar aqui, costuma cair em prova, né? Então vamos lá, só recapitulando o que eu disse que pode cair em prova. Abuso de poder, o excesso e o desvio, né? Principalmente o lance da remoção. O artigo 49, Congresso Nacional, susta, não as outras duas casas, não as duas casas especificamente. E aqui, o artigo 84, inciso 4 e inciso 6 da Constituição Federal, que diz que o presidente da República pode dar fiel execução. Nessa hora a gente chama de regulamento executivo, decreto executivo. Tá aí do seu lado, né? Tá aí nessa tabela, beleza? Regulamento executivo, dá fiel execução à lei, tá? Ele não é delegável e é um ato secundário, né? Por que secundário? Porque tem a Constituição, tem a lei e tem o ato regulamento, beleza? Agora, o contrário, do outro lado, a gente tem o decreto autônomo ou o regulamento autônomo. Aqui nós temos a organização da administração pública, que pode ser feita por um decreto que está abaixo da Constituição, não tem respaldo na lei, é abaixo da Constituição. É o simples fato de a administração pública, que por exemplo, o presidente da República, ele quer retirar um órgão da órbita de um ministério,
passar esse para outro ministério, esse órgão para outro ministério, tá? E pode fazer isso por um decreto, não precisa mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional e só depois ele sanciona, né, a lei que faz criar o órgão que ele quer. Aqui, quando a gente fala em criação de órgão ou extinção do órgão, precisa de lei, tá? Medida provisória também vai, tá? Porque ela tem força de lei, beleza? Mas aí ela precisa ser convertida em lei, tá bom? Organização administrativa é a linha A desse inciso 6 do artigo 84. Tem duas alíneas nesse artigo 84, inciso 6. Tá? E a linha B fala sobre a extinção de cargos vagos, não somente cargos, também funções. Tá? Se ninguém estiver exercendo a função ou ocupando o cargo, a gente pode, ou melhor, o presidente pode extinguir o cargo ou a função vaga mediante um decreto, não precisa de lei. Mas essa não é a regra. A regra é sempre ele fazer isso mediante lei, extinguir cargo, criar cargo, extinguir função, criar função sempre mediante lei, ou seja, tem que ter a Constituição, a lei e o regulamento. Aí nós temos a lei, né? Não pode regulamento. Pode o decreto autônomo para somente extinguir cargo vago, tá bom? Por isso que ele é um ato primário, ele não precisa da lei, ele já está respaldado na própria Constituição, no artigo 84, inciso 6. Aí ele inova na ordem jurídica, tá? Mas a Constituição permitiu, desde que seja nessas situações. Detalhe importante, vai tirar esse órgão desse ministério e passar para outro ministério, o presidente da República não pode aumentar a despesa desse decreto. Tem que, a mesma coisa que paga e que vai destinação para esse órgão aqui, também vai para cá, tá? Aí ele já pode delegar, né? É delegável aos ministros e procuradores, tá? Isso aí está na própria Constituição, no artigo 84, parágrafo único, quando ele fala dessa delegabilidade. Beleza? Tem mais? Deixa eu só mudar aqui, só para ficar melhor. Pronto. E aí a gente já vai quase que encerrando, né? Sempre precisa... aqui, ó. Sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar 49.5. Tá? Então tá aí um artigo também. A gente pensei que não fosse colocar. Né? O controle, pode ter um controle. Deixa eu ver o que ele fala aqui. O regulamento apenas detalha a norma, né? O princípio da legalidade, tá? Apenas a lei pode inovar no ordenamento jurídico, tranquilo, né? O regulamento apenas detalha a norma, tá? Beleza? E aí temos a situação de repente, o Congresso Nacional sustar-se o poder regulamentar que ele tem, o chefe do Executivo, o presidente da República, ele exagerar nesse decreto. Por aqui é só. Né? Então, fica de olho aí nesses dispositivos da Constituição que eu mencionei, tá? E a remoção e o abuso, beleza? Tranquilo? Pronto, revisão rapidinho, 18 minutos. Essa seria uma primeira aula minha de Direito Administrativo na faculdade, e aí eu consegui ser rápido, né? Para poder servir de revisão para uma prova, beleza? Fica com Deus e até a próxima. Detalhe, eu vou deixar aqui um resuminho de uma folha, né? Para ficar, de repente a pessoa quer imprimir e ler, achar melhor, então por aí, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima, beijão.